Olá, aluno, olá, aluna. Hoje nós vamos falar então a respeito dos olhos, da imaginação. Nós estamos na disciplina de filosofia e eu sou a professora Catiúcia. Então, para dar início, nós vamos falar um pouquinho sobre esta imagem. Pergunto para vocês: vocês estão vendo um pato ou vocês estão vendo um coelho, né? Vamos lá. Primeira coisa, quando você olhou a imagem, essa ilustração, qual foi o primeiro animal que você identificou? Um pato ou um coelho? Isso. Segundo, quando você passou a ver, o outro animal na imagem, se você viu primeiro um pato, por exemplo, quando que foi que você viu um coelho? Ou se você viu um coelho, quando que você viu um pato, tá? Ou você já de cara percebeu que isso aí era uma ilusão de ótica, né? Porque nós temos aqui, ó, eu posso ver isso, olha que fofinho, ou eu posso ver isso, né? Mas na verdade, realmente, ó, é uma ilusão óptica, né? Ótica, e a gente tem essa percepção, mas quando a gente olha a primeira vez, a gente fica entre esses dois animais, um pato ou um coelho, né? Então vamos refletir aí sobre os olhares que a imaginação pode nos proporcionar. E aí, para isso, então, nós vamos conhecer aí a relação entre os estados que a gente tem de vigília e o de sono, né? Vigília e sono. A realidade, ela possibilita confrontarmos boa parte das nossas criações relacionadas ao sono, então são criações oníricas, e, entretanto, ela também é a grande fornecedora de matéria-prima para criarmos este universo, né? Então, a arte pode registrar algumas dessas criações. Na verdade, é bem comum encontrarmos na arte a expressão mais bem acabada de nossa vida onírica, né? Ou seja, a nossa vida baseada em sonhos. O que você acha de mergulharmos então aí nesse universo simbólico, tá? Para deixar bem claro, da imaginação e dos sonhos, né? Vamos lá então. Bom, vendo essa imagem, né? Imagine você abrindo então uma janela e lá do outro lado, ou seja, aqui, ó, lá do outro lado, tá? Você pudesse olhar aí para aquilo que deseja, mas considera impossível, né? O que jamais existiu ou aconteceu. Então, você está tendo essa visão. Todas essas coisas estariam lá do outro lado da janela, prontas para serem observadas, sentidas, pensadas. Imagine se você abrisse a janela dos sonhos, né? Que é uma coisa bem estranha, porque tem dias que a gente vê, né? A gente tem sonhos bem diferentes. O que haveria do outro lado esperando pelo seu olhar, né? O que você sonharia? Sonhar é como atravessar uma janela que se abre para um mundo diferente, né, do que conhecemos, um mundo imaginário, no qual o possível e o impossível se encontram, né? Então, no sonho tudo acontece, tudo pode acontecer. Então, no mundo dos sonhos, tudo pode parecer tão real que ficamos na dúvida se estamos do lado de cá ou do lado de lá daquela janela, né? Vocês já sonharam alguma vez com algo que pareceu tão real, mas aí quando você acordou, você percebeu que era apenas um sonho, né? Então, somente percebemos que estamos sonhando no momento em que o sonho termina. Olha só que interessante, né? Mas mas será que esse sonho termina mesmo? Olha lá, a realidade influencia os sonhos ou os sonhos influenciam o nosso modo de olhar para a realidade? Olha que bacana a gente refletir sobre isso, né? Então vamos lá. Nesta imagem a gente tem aí uma jovem, né, jogando, né, sendo gamer. Então olha lá, a relação entre games e imaginação sempre foi estreita, mas nos dias de hoje, com o avanço tecnológico super acelerado, já temos acesso à tal da realidade, né, virtual. Os jogos se tornam mais realistas, o que em alguns casos impossibilita ao jogador, né, ao gamer, ter, né, domínio da passagem do tempo, tá, ao seu redor. Às vezes ele fica lá então horas e horas jogando e para ele aquilo não passou de alguns minutinhos.
Então a gente começa a perder essa questão, o domínio do tempo. Então olha lá, ó, olha como a tecnologia nos proporciona, né? Não apenas uma tela, mas telas de apoio que te dão uma visão ampliada da situação, né? Então a gente está no mundo que isso acontece. Eu vou mostrar para vocês a minha geração. Eu também fui gamer. Olha lá, os primeiros videogames que surgiram, né, no final do século passado, eram assim, ó, tá? E posso falar para vocês que a família se divertia. E muito, né? Passando aí tardes e tardes brincando. Olha a qualidade da imagem. Olha só, gente, a proporção do que a gente tinha há uns 30 anos atrás, né? E olha só, essa era a nossa realidade. E não era por causa disso que a gente não brincava, né? A gente também se divertia, se distraía. E realmente, né, quando você está interagindo com alguma coisa que te faz perder a sensação do tempo, as coisas passam muito demorado, né? As coisas passam bem rápido para nós que estamos ali interagindo, né? E a gente não percebe que esse tempo passou voando. Então, aqui eu mostro para vocês o avanço dos jogos, a qualidade das imagens, a qualidade que deixa cada vez mais atrativo a pessoa ficar na frente de um joguinho, né? Porque fica como muito real mesmo, tá? Vamos lá. E aí nós temos isso aqui, ó, tá? Uma ótima maneira, então, né, de dar uma pausa, contudo, continuar jogando, talvez seria, né? Talvez seja aí dar atenção aos velhos jogos de tabuleiro. Tá? Então, olha só, também era muito comum a família se reunir para jogar joguinhos de tabuleiro, né? Aqui, ó, banco imobiliário, daí já começa a ficar um pouquinho mais moderno, né? Olha um joguinho, o banco imobiliário é bacana porque te ajuda a lidar com questões financeiras. Esse joguinho War é legal porque ele vai te dar uma visão estratégica. Você tem um objetivo, você tem que atingir, né? Mas a gente tem que lembrar que já existe a versão digital deles também. Então, assim, né, não é que a gente está perdendo aquela parte física dos jogos, tá? Eles estão sendo adaptados à nova realidade. Essa nova geração, né, que já tem praticamente na mão um celular ou um tablet. Então, isso acontece. E aí nós temos lá o filósofo René Descartes observou que durante o sono acreditamos estar vivendo de fato as situações com as quais estamos simplesmente, né, com as quais estamos simplesmente sonhando. Então já começa a vir a reflexão aí de René Descartes. Apenas ao acordar é que nos damos conta de que tudo aquilo não passou de um sonho. Então, lá no ano de 1637, que era o período em que ele viveu, ele vai publicar uma obra com uma pergunta bem desafiadora, que é essa pergunta que aparece para vocês. Como podemos ter a certeza de que não estamos sonhando neste exato momento? Né? Olha só. E aí vem outras perguntas. Por que sonhamos? Né? A diferença entre a realidade e os sonhos, né? Sonhar acordado é diferente de sonhar dormindo. Já perguntaram isso? Tem pessoas que vivem, né, que a gente fala assim, vive no mundo da lua, vive sonhando, vive naquele mundinho perfeito, né? Então, sonhar acordado é diferente de sonhar dormindo? E aí? Por quê? Né? Então, são reflexões que a gente vai fazendo. Se algumas coisas impossíveis acontecem nos sonhos, então elas não são possíveis? Havia comentado com vocês que no sonho tudo era possível, né? Mas o que é um sonho? Então, vamos indo. Nós estamos aí numa sequência, né, sobre essa reflexão. E aí, então, para a gente encerrar aí o nosso momento, nós temos aí, né, esta imagem. Então, olha lá. Nos sonhos, o possível e o impossível, o real e o imaginário, o que existe e o que não existe, eles acabam se encontrando, isso é fato. Então, ao adormecer, né, todas as pessoas sonham, mesmo as que não se lembram dos sonhos que tiveram. Pergunto para vocês já dormiram, né, durante a noite e acordaram e lembraram de todo o sonho que tiveram? Isso acontece.
Mas já aconteceu de vocês não lembrarem o sonho de vocês? Né? Eu costumo falar que quando eu tenho uma noite bem dormida e alguém pergunta pra mim como você passou a noite, eu falo, eu capotei, porque eu não lembro de nada, só lembro que eu acordei no dia seguinte, eu lembro que eu deitei na cama e eu lembro que eu levantei. Né? Então, às vezes acontece de eu não lembrar o que eu sonhei. Tá? Então, não preciso ficar preocupados. Mas também existe, né, noites que eu lembro perfeitamente dos meus sonhos e eu acordo de manhã pensando, né, naquela questão de como foi real aquilo que eu sonhei. Então, acordadas, as pessoas também podem sonhar, ou seja, imaginar, fantasiar e desejar, que é o que mostra nessa imagem. Olha lá, ó. Nós temos um trabalhador com pilhas e pilhas de coisa para fazer e já pensando lá nas suas férias, o que que ele vai fazer. Então, ele tem um desejo, né? As férias, mas ele precisa correr atrás disso. Então, ele tem uma ação. E aí, para ele chegar nesse sonho dele, ele vai ter que, então, agir. Então, ele vai ter que planejar, escolher, decidir, né? Ter oportunidades, né? Aproveitar as oportunidades. E aí vem aquela questão: o que, por quê, quando, onde, com quem é possível, é provável. Então, ele tem que ir atrás dessas respostas durante esse momento de ação para que lá na frente ele possa realizar o tão esperado sonho dele, tá? Então, é isso que essa imagem aí está trazendo para nós. Pessoal, vou ficando por aqui. O que eu queria trabalhar até este momento com vocês era isso, para não ficar um vídeo muito extenso, né? Então, se você curtiu, não esqueça aí de dar um like. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. E esses slides eu vou deixar lá no Instagram, na Prof. Catiúcia Liscoves para vocês, ok? Vou ficando por aqui e aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!